Eu pessoalmente não conseguia assumir esse papel de negar a existência de quem estava a olhos nus aí lutando e enfrentando inclusive todos os arbítrios numa situação inclusive de vulnerabilidade perante o sistema de justiça. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Quando foi que você imaginou que um dia seria possível ter acesso a cannabis medicinal por aplicativo? Igual a gente pede comida, chama um táxi, faz compras. A Bliss é o primeiro aplicativo do mundo autorizado pelo Google e pela Apple Store, já foi destaque na revista Forbes e conta com mais de 500 mil usuários. Ao baixar o app Bliss, você cria sua conta, responde algumas perguntas rápidas sobre a sua saúde, faz uma consulta com um médico prescritor sem precisar agendar e, em caso de prescrição, recebe um plano terapêutico completo à base de cannabis medicinal. O mais legal é que a consulta custa apenas R$ 89, mais barato que uma consulta popular. Então, acesse o site appbliss.com ou vá nas lojas de aplicativo e pesquise pela Bliss. Bliss se escreve B-L-I-S e faça sua consulta ainda hoje para ter acesso aos seus produtos direto da fábrica, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. No episódio de número 100 do Cannabis Hoje Pode, eu trago para você uma entrevista exclusiva com o Thiago Campos, diretor da Anvisa, que fez história ao ampliar a regulamentação de cultivo e a dispensação de cannabis no Brasil. Falando pela primeira vez desde que assumiu a 5ª diretoria da agência em setembro do ano passado, o Thiago abriu os bastidores da regulamentação, comentou como estabeleceu o limite de 0,3% de THC, contou porque não retirou o uso industrial do cânhamo da lista de substâncias proscritas ainda e como conseguiu incluir as associações de pacientes no novo escopo regulatório. Sobrinho de fundadores do Movimento Negro Unificado, o Thiago falou sobre como concilia sua identidade como homem negro de raízes africanas, que é ciente do racismo estatizado que criminaliza essa planta, com a sua atuação como sanitarista que acredita na ciência para produzir as evidências necessárias sobre o potencial terapêutico da cannabis. O diretor também defendeu o futuro da via de importação pela RDC 660, que atende a quase metade dos pacientes de cannabis no Brasil, criticou a proposta de criação de uma agência específica para cannabis, argumentando que a Anvisa tem competência e histórico de enfrentamento de pautas difíceis, como aconteceu durante a pandemia ao se posicionar contra o então presidente Bolsonaro. Aperta o play para conhecer os bastidores da regulamentação pelo próprio diretor da Anvisa. Thiago, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. É um prazer falar com você. Você que vem acompanhando essa pauta aí há muito tempo. Eu estou aqui à disposição e para mim é sempre uma honra conversar com vocês. A honra é toda nossa, Thiago. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e estou muito animada para te conhecer realmente melhor, né? Uma figura que está todo mundo conhecendo agora, sabendo que existe, mas aqui a gente vai ter essa oportunidade. Então, para começar, Thiago, você está dando um rolê em África, está falando comigo agora mesmo desde Ruanda e eu queria saber o que você foi fazer aí. Eu recebi um convite da Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, e havia uma reclamação de que boa parte do nosso setor empresarial, ao fazer esse acesso à África, encontrava barreiras regulatórias
e que a presença da Anvisa seria importante. É claro que tem duplo sentido, né? É a minha primeira viagem efetiva para o território africano. Havia dentro da programação um conjunto de países que nós estávamos viajando, né? É uma missão grande. Aqui estão comigo a Fiocruz, o Instituto Butantan, a Embrapa, um conjunto de órgãos governamentais, além de iniciativa privada brasileira, mas a perspectiva era de estabelecer cooperação com os órgãos governamentais, e especialmente as agências reguladoras, para que a gente criasse um ambiente mais comum. Eu tenho dito aqui nas falas a todo mundo que eu tenho percebido que é verdade a fala dos brasileiros quando voltam de África e que se sentem voltando para casa, né? Então, voltar para a África tem esse sentido, mas também tem uma leitura muito direcionamento desse governo, de a gente voltar a se reaproximar do continente africano, numa perspectiva de cooperação, na perspectiva da cooperação sul-sul. Eu acho que tem sido agendas muito importantes aqui, para mim, muito significativas. Com certeza, que ótimo. Então, Tiago, para dar continuidade aqui no nosso papo e já também iniciar de maneira que todo mundo possa compreender melhor a sua trajetória, eu queria que você contasse para a gente um pouco justamente desse seu caminho, dos seus passos, né? Como é que você chegou a ser diretor na 5ª diretoria da Anvisa e quais os caminhos que você trilhou até chegar onde está hoje? Anitta, eu sou um advogado de formação, a minha trajetória se cruza com o Sistema Único de Saúde em 2009, na primeira experiência profissional dentro do sistema que eu tenho, num projeto que era um projeto encantador de construção de carreira para profissionais de nível superior na atenção primária à saúde no estado da Bahia. Eu estou falando da Fundação Estatal Saúde da Família, onde eu conheci um universo de pessoas militantes do sistema de saúde, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, que tinha como missão fazer com que o SUS superasse os seus entraves ali ainda em 2009, ali o que a gente vivia. Desse projeto, que ganhou repercussão nacional, eu passei a ser consultor do Ministério da Saúde para essa mesma temática da discussão sobre carreira no SUS e rodei o país apoiando experiências semelhantes àquela daquele primeiro projeto. Dessa experiência, eu recebo um convite ali em 2014 para assumir a chefia da assessoria do gabinete da até então maior secretaria do Ministério, a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAIS, e lá vive um processo muito intenso de discussão, é a eleição, até então, a eleição mais disputada do país ali, acho que ninguém iria para Brasília naquele período. Eu vou em agosto de 2014, antevéspera da eleição Aécio Dilma, a presidente Dilma ganha, o ministro Arthur Quioro segue como ministro, eu sigo no Ministério da Saúde até o seu golpe ali, o impeachment em 2016, mas mudando de área, voltando para a minha área de origem, a área da gestão do trabalho, eu vou para a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e lá permaneço até o final do governo. Quando o governo acaba, eu decido fazer a continuidade desse meu processo dentro do SUS e aí vou fazer processo formativo, eu vou para o IDISA, ali em Campinas, faço especialização, emendo um mestrado na Unicamp, também em saúde coletiva, mas na perspectiva do direito sanitário, e me constituo nesse lugar. E passo, então, a atuar sempre em apoio a projetos governamentais voltados a fortalecimento das estruturas de governança do Sistema Único de Saúde. Conheço a professora Lene Santos, a minha orientadora, e aí uma referência minha nesse campo do direito sanitário, e nessa trajetória eu acabo encontrando mais perto ali em 2019, de novo, o campo da saúde, né? Na perspectiva de ir para o Consórcio Nordeste, atuar na coordenação e na articulação de uma câmara temática voltada para a saúde. Vivo nesse espaço a discussão sobre a pandemia, todos os enfrentamentos ali necessários nesse momento. Quando termina esse ciclo e o presidente Lula é eleito, eu sou convidado para participar do grupo de transição da saúde no governo que ia se iniciar, e lá trabalho sobre coordenação do professor Arthur Quioro, da ministra Nízia Trindade, do hoje secretário executivo Adriana Massuda, no apoio na construção do desenho daquilo que seriam os 100 primeiros dias e o plano de transição daquele governo. Recebo com alegria o convite do professor Arthur Quioro para ser chefe do jurídico da EBSER, quando ele é convidado a assumir a presidência da EBSER, e volto então ali para o campo da saúde, para Brasília, para assumir a tarefa de ser chefe de um jurídico gigantesco da maior empresa hospitalar do mundo, com 49 hospitais universitários federais, com diversos desafios, e volto então a fazer gerenciamento de um departamento jurídico com mais de 130 advogados, e é naquele...
Até que, no curso do governo, nas relações que eu tinha estabelecido, eu recebo do ministro Alexandre Padilha o convite para ser uma indicação dele a ocupar ali o espaço na Anvisa, que estava aberto já há algum tempo e estava ali aguardando. Eu recebo com muita gratidão, com honra, era um espaço que eu gostaria de viver dentro da minha trajetória dentro do sistema de saúde. Eu já tinha vivido assistência na EBSTER, eu já tinha vivido formulação de política no Ministério, eu já tinha vivido atenção primária com a Fundação Estatal de Saúde da Família, gestão do trabalho e educação na saúde. Então, nesse grande leque que compõe o enredo da saúde coletiva no nosso país, a vigilância sanitária, ela era ainda um espaço não vivido na minha experiência profissional. Meu contato com a vigilância era, eu virei professor do campo do direito sanitário, passei a coordenar os cursos do IDISA de especialização em direito sanitário e boa parte dos alunos e meus colegas desde a especialização eram do campo da vigilância. Eu costumo dizer que o SUS tem dois grandes grupos assim muito organizados. São os mentaleiros, a turma da saúde mental, que tem uma luta muito importante aí nesse campo, mas também a turma da vigilância, que são os dois grandes grupos assim organizados e tal, mas eu não tinha vivido essa experiência. Quando veio o convite, eu aceitei, passei pelo processo todo, o processo árduo da nomeação, da indicação do presidente, da sabatina no Senado, até a nomeação para a Anvisa. E lá estou, assim, assumindo esse desafio, um desafio que eu trago comigo as minhas origens, a minha ancestralidade, mas especialmente essa minha trajetória no sistema de saúde. Eu sou um membro do PSUS, do Partido do SUS. Eu sou um sujeito coletivo que atua em fortalecimento daquilo que eu acho que é a principal política pública do nosso país, uma política que dialoga com democracia, que dialoga com participação social, que traz em si uma lógica, inclusive, que foge um pouco do cenário geral, dessa lógica do capitalismo capturar determinadas coisas. É como se a gente falasse assim, a saúde não está nessa lógica, a saúde é um processo coletivo e é um processo que é importante para todo mundo, independentemente de quem você seja, da sua crença, da raça que você se identifique, de qualquer coisa. Então esse é o lugar onde eu estou, esse é o sujeito Thiago Campos que chega aí para diretor da Anvisa. Muito bom, eu também sou do PSUS, hein? E aí, Thiago, você é diretor da Anvisa, está diretor da Anvisa desde setembro do ano passado. E chegou no momento de muita pressão, né? Com prazo dado pelo STJ para a Agência Regular o Cultivo já estourado. Se eu não me engano, já é estourado 2 vezes. Então eu queria saber como é que foi esse momento, né? E como é que você fez para equalizar as expectativas e as pressões que você recebia tanto do setor quanto das forças contrárias. Anitta, eu acho que tem uma coisa importante, né? Quando a gente chega na Anvisa, a primeira reunião é para decidir qual diretoria nós iremos. Então a primeira votação do novo corpo colegiado define qual diretoria. No geral, a diretoria, a 5ª diretoria, ela era uma diretoria que ficava alternando em diretores substitutos e sem uma continuidade do processo. Quando eu olho o conjunto das atribuições da Anvisa, seja no registro de medicamentos, de vacina, no registro de dispositivos médicos, tabaco, eu entendi que eu tinha, pela minha trajetória, pelo acúmulo que eu tinha produzido aí, tanto academicamente como na atividade profissional, um lugar que era um lugar que para mim fazia mais sentido. Era um lugar onde eu podia contribuir mais. Eu escolhi a 5ª diretoria como o lugar onde eu queria ficar. E lá, não foi pelo tema da cannabis, provavelmente dito, não foi essa a minha escolha. Na verdade, o tema da cannabis é um tema que eu cheguei a perguntar aos meus próprios colegas se o fato de eu ser um homem negro com um cabelo black power, se esse era um lugar que essa tarefa de cumprir aquele processo regulatório era uma tarefa que seria o melhor lugar para estar. Eu tive apoio de todos eles, de todos os atores de governo, como sendo algo que deveria naturalizar esse processo e sustentar, e por isso lá eu acabei ficando. Mas eu trouxe para Diricinque, e aí para compreender, né? A 5ª diretoria da Anvisa, ela é responsável, as diretorias são responsáveis por supervisões de áreas específicas. A 5ª diretoria supervisiona portos, aeroportos e fronteiras, o monitoramento pós-mercado, uma etapa importantíssima do processo que ocorre depois que os produtos vão ao mercado, e tinha como também área a gerência geral de produtos controlados. Na conversa com meus colegas, eu pedi a eles que eu queria contribuir muito com a área de serviços de saúde, né, Tecnologias e Serviços de Saúde, a GGTS, que veio agora em fevereiro para a supervisão da Diricinque. Por quê? Eu tinha vivido a EBSTER, eu tinha uma trajetória no sistema, eu entendia de que modo se organizava o sistema, eu tenho um acúmulo sobre isso e essas áreas seriam para mim interessantes. A GGPAF é um desafio, a maior parte
teme aquele processo. A GGPAF hoje acumula quase 1/3 dos servidores da casa e ela tem um desafio de tentar formular um modelo de atuação nos portos, aeroportos e fronteiras na proteção da saúde coletiva, mas também imponha um diálogo necessário com os sistemas os atores do Sistema Único de Saúde. Eu falo com estados e municípios, CONAS e CONASEMs, e várias dessas pautas estavam ali e eram as pautas que eu queria endereçar como tarefa. O tema da cannabis, quando ele chega, a primeira leitura eu tenho uma diretriz muito clara de tudo que eu for pegar para fazer. Como um sujeito do SUS, eu entendo que a participação social ela é imprescindível. A gente não à toa gritamos coletivamente na 8ª conferência que saúde é democracia e democracia se faz com escuta, com divergências, mas com espaço antes disso. Então eu comecei um processo de que eu tinha que conversar com todo mundo. Eu queria entender o que era aquilo. E aí é algo muito claro. Eu não tinha acúmulo na pauta da cannabis medicinal. Essa não era uma pauta que Tiago, o sujeito coletivo de atuação do sistema de saúde, tinha acumulado ao longo da sua trajetória. Gestão do trabalho, atenção primária, atenção ambiente hospitalar e hospital universitário, tinha ali no meu conto. Mas a cannabis medicinal não. Mas eu disse, eu quero me fazer o esforço de entender qual é esse cenário, quem são esses atores que atuam nesse cenário, de que modo isso está avançando e quais são os encaminhamentos possíveis dentro dessa lógica. E a primeira coisa, quando eu recebi a decisão, eu disse, nesse tempo eu não tenho condições de endereçar e pedi à AGU, eu formalizei um pedido para que a AGU fizesse um pedido de prorrogação daquele prazo. Eu fui ao despacho junto com o ministro Padilha, já que a condenação era a União e Anvisa, para pedir a prorrogação, apresentando exatamente esse cenário. Eu acabei de chegar. Eu vou tomar pé, eu vou fazer o diálogo necessário com todos os envolvidos nesse processo regulatório para tentar endereçar a melhor solução. Se a senhora entender que pode conceder esse prazo, para a gente vai fazer uma entrega que seja possível no prazo que for dado. É claro que um debate regulatório, o ideal é que ele não seja premido por uma decisão judicial, porque então ele elimina etapas que seriam necessárias para que a gente endereçasse uma regulação mais adequada. Mas ela concedeu o prazo e aí, na minha cabeça estava claro muito o caminho que eu tinha que percorrer. Eu precisava ouvir quem fazia isso, quem estava nisso, quem eram os prescritores, quem eram as associações, quem eram os centros de pesquisa. E uma coisa que eu disse à equipe, assim que eu cheguei, que eu li, eu disse assim, se ela diz que é para fins medicinais e farmacêuticos, eu não tenho como não endereçar uma necessária regulamentação para pesquisa. Isso foi o que ficou claro logo no início. Assim, porque se é farmacêutico medicinal e a base da nossa estrutura normativa e tal para produzir medicamento e insumo farmacêutico precisa de pesquisa, não tenho como fugir disso. Então isso ficou claro. E aí é uma coisa importante para dizer. A área técnica sempre apoiou. A área técnica, em certa medida, é como se esse tema tivesse sido bloqueado dentro da agência, muito pelo governo anterior e pelos atores que lá estavam, mas a área técnica tinha acúmulo e tinha clareza de que esse encaminhamento era um encaminhamento correto. E eles dizem assim, ainda bem que encontramos alguém que vocaliza isso e que tem essa diretriz para que a gente possa cooperar. Eu não fiz isso à revelia da área técnica e numa disputa com a área técnica. Eu fiz isso com o apoio da área técnica, que disse assim, então vamos montar um conjunto de agendas de visitas e encaminhamentos. O senhor vai apoiar? Eu falei, não, eu estou determinando que a gente assim o faça. Não tenho como fazer isso sem ser dessa forma. Isso foi um processo muito construtivo, né? Assim, coletivo de construção. É claro que tinha, e ainda, esse talvez é o tema mais difícil da discussão, tinha ainda alguma resistência como de que modo endereçar uma regulamentação que olhasse para as associações. Eu dizia a eles, o que eu desejo expressar é, eu vejo vocês, eu não ignoro vocês, porque a regra, no geral, da regulação é definir a regra, dizer, quem está na regra está dentro, quem não está fora. E eu disse, mas eu não posso negar a existência desses atores sociais, desse fato social. Eles estão aí. Eu não posso simplesmente dizer. Então, esse talvez tenha sido a etapa mais difícil, Anitta. Era a etapa de dizer assim, tudo bem, pesquisa, plantio, até discussão sobre teor, quais são as razões e tal. A turma estava tudo a apoio. A dificuldade era como endereçar uma coisa tão inovadora para um conjunto de atores que estavam aí presentes, mas que a regra, no geral, da construção normativa no Brasil, regulatória, mas normativa, dizer assim, a regra é essa, quem está fora, quem está dentro é o que eu vou trocar. Esse foi talvez o maior desafio. Quem está fora não existe, né? E aí eu pessoalmente não conseguia
assumir esse papel de negar a existência de quem estava a olhos nus aí lutando e enfrentando, inclusive, todos os arbítrios, numa situação, inclusive, de vulnerabilidade perante o sistema de justiça. Então, eu pessoalmente não tinha como não endereçar alguma coisa que dialogasse com isso. E aí eu fiquei numa curiosidade também aqui, se para criar essa nova regulamentação, vocês se inspiraram em alguma experiência de outro país, tipo a Colômbia, por exemplo, que a Anvisa visitou, se não me engano, em 2023. Teve isso, assim? Na verdade, a turma, e aí é uma das coisas que eu tenho falado aqui em África, né? No geral, toda a grande regulamentação sanitária, a gente faz uma análise do cenário internacional e olha experiências. O mundo já tem lidado com isso há algum tempo, outro tempo e tal, mas sempre olha para o mundo. Eu vou fazer a crítica aqui, mas é uma crítica que eu acho que a gente vai trabalhar para endereçar. No geral, o mundo que a gente olha é Europa, Estados Unidos, no máximo Exato. ali Japão. Esse é o mundo, tá? Mas assim, tirando esse fator desse mundo, mas a turma disse, não, a gente precisa olhar as experiências e conhecer, e foram olhar. Eu autorizei, foram visitar e fazer experiência. A Colômbia tinha um quê de um olhar de um lugar semelhante a gente no ponto de vista de clima, do ponto de vista de sistema, do ponto de vista do momento de desenvolvimento, né? Somos países em desenvolvimento, temos problemas sociais, temos grande desigualdade, tem uma série de problemas e tinham algumas experiências que valiam. E essa foi levada em consideração muito, porque essa visita teve o mapa junto, teve a Anvisa, teve um conjunto de atores que demonstrou aí uma lógica de funcionamento sistêmico, que envolvia também o sistema de justiça, envolvia também a área de agricultura, envolvia também a regulação sanitária. Se tem uma experiência, mas essa eu posso dizer que inspirou a regulação da pesquisa e do plantio, né? Fora as visitas que fizemos aqui em território nacional para entender um pouco a produção de insumos farmacêuticos ativos vegetais, né? E também a própria associação que a gente acabou visitando como um lugar que achava que valia a pena pelo menos ter um olhar naquele momento, já que o tempo não nos permitia fazer mais visitas. Mas a regulamentação específica para as associações, o sandbox, ela tem, acho que, alguns fatores que aí contribuíram, né? E primeiro, é preciso dizer, o conjunto dos diretores embarcou na ideia de construir algo para as associações. Tiago ajudou na formulação, na construção, mas eu não tive resistência do corpo diretivo da agência. Todo mundo entendeu que aquilo era uma decisão e veio junto. Claro, todo mundo com ponderações da área técnica, melhor isso, não bota aquilo, tira aquilo, ajuda, mas sempre na perspectiva de que aquilo ia sair, que a gente já tinha tomado a decisão coletiva de fazer. Mas tinha algumas coisas que tinham acontecido desde que eu cheguei na agência. Como eu não acredito muito em coincidência, pouco tempo quando a gente chegou, a diretora Daniela tinha colocado em discussão no colegiado um sandbox para cosméticos, personificação de cosméticos, produção personificada de cosméticos, uma coisa assim. E então a casa, sem ter norma geral de sandbox, porque a Anvisa ainda não tem, isso está pendente de ser levado aí pelo presidente para deliberação, a gente tinha experimentado um modelo de sandbox. Então isso era um elemento. E o outro elemento é que a gente também tinha, por força de uma lei, sido obrigado a regulamentar a produção artesanal de cosméticos. Veja, produção artesanal é uma produção que não se aproxima, grande né? risco à saúde, né? Mas um dos debates que foram travados durante esse debate era como definir o que era a escala não industrial. Não há, em regra, para dizer o que é escala industrial. A gente pega um pouco, eu vou dizer aí, um pouco da leitura histórica sobre a própria Revolução Industrial, o que é o modelo industrial, produção em escala, intensivo aporte de recursos e maquinários. Então, isso é o industrial. E o que é o não industrial? Havia uma lacuna sobre isso e a diretora Daniela endereçou nessa mesma discussão sobre produção artesanal de cosméticos também um debate sobre isso, e ela optou por fazer na negativa. O que é industrial, o que é artesanal e aquilo que não é industrial. Então essas duas coisas tinham acontecido, alguns vão dizer que por coincidência, outros vão dizer por qualquer outra coisa que acredite, e em certa medida isso inspirou, disse assim, a gente já venceu esse debate, a gente já topou fazer sandbox antes de ter norma geral, e a gente já discutiu sobre o que é produção em escala não industrial. Então a gente já tinha, o colegiado ali já tinha discutido isso.
Então aí eu disse, não, vamos por aqui. E aí fui começando a construir, na discussão com os outros, eu acho que a gente pode endereçar aqui. Tinha pouco tempo, e o debate para ser aprofundado, para definir critérios, para dizer quantos, de que modo e tal, ele tomaria tanto tempo que a gente não conseguiria entregar. Nem no prazo do cumprimento da decisão, nem naquela data que a gente escolheu por levar, que era a primeira sessão, dia 28 de janeiro. E aí, o que é que eu disse? Não, então tudo bem, vamos fazer uma norma programática. É uma norma que define as diretrizes pelo qual nós vamos estabelecer, para que a gente, no tempo, possa discutir a miúde com a casa isso. E aí surge de um colega diretor, diz assim, não, vamos colocar um grupo técnico junto? Vamos ampliar. Eu falei, então tudo bem, vamos prever também que a gente pode contar com a participação de instituições de pesquisa, com universidades, porque a gente amplia também, traz mais atores para esse processo que é inovador, mas que a gente também não ignora. Com certeza. A gente não ignora esse fato e traz algum elemento que a gente possa produzir a partir disso, o que é que a gente vai decidir. E aí vários debates, qual o prazo? 3 anos, 5 anos, todos os debates foram coletivos. O que eu quero dizer assim, é claro que eu sou o relator da matéria, mas a gente sempre discute antes de colocar a discussão. Não, e tanto é assim que foi unânime, né? A votação foi unânime, não é que teve ninguém contra. Eu, assim que assumi a agência, eu fiz uma rodada de conversa com ex-diretores, para entender um pouco o desafio que eles tinham enfrentado. Um ex-diretor me disse assim, Thiago, voto bom é voto que é aprovado. Então, se você quer aprovar seu voto, se você quer aprovar, vai conversar com os outros, chegue no meio termo, vá cedendo aqui, construindo assim, até você chegar em algo que todo mundo tope, ou pelo menos a maioria do que você precisa topa. E assim a gente foi fazendo, a gente foi construindo, a gente fez intensas reuniões. Por 15 dias, talvez o tema, por 30 dias, o tema da cannabis medicinal foi o centro da agência total. Tanto é que todo mundo tirou seus processos de pauta e a gente fez uma sessão exclusivamente para discutir cannabis medicinal. Porque havia uma construção coletiva daquilo que era o central e que a gente precisa endereçar. Então, é um processo. E eu tenho que reconhecer, assim, o presidente Leandro, desde que eu comecei o processo, ele fez questão de estar ao lado. Na primeira reunião com as associações, ele veio, subiu, sentou na minha sala, junto com as associações e participou. Durante todo o processo, até agora no endereçamento, ele disse, não, a coletiva eu quero ir junto com o Thiago para expressar que a gente está aqui junto, para que é um processo da agência. Então, esse processo foi muito, muito bacana, assim, né? A diretora Daniela, com muitas contribuições, o diretor Daniel, até pela ser a área de registro dele, com muitas contribuições, a gerência... a GEMESP, a gerência vinculada a ele, trouxe contribuições. O próprio Marcelo, diretor substituto que assumiu no lugar do Romulo, também com suas considerações, ajustes redacionais. Então foi um processo muito assim coletivo de dizer essa é uma decisão que a Anvisa está tomando nessa perspectiva, porque entende que esse é o caminho melhor para aquilo que a gente pode. É claro que Thiago podia querer avanços maiores, podia querer coisas maiores, mas é o possível, é o que foi possível em consensuar e é melhor dar um passo e esse passo ser seguro e a gente poder avançar outros passos no futuro do que a gente não dar passo nenhum e a gente ficar parado no lugar que estava, onde o véu do estigma ainda limitava qualquer avanço sobre uma planta que tem sido usada por muitas pessoas no cuidado da sua saúde. Eu concordo com você e fico pensando se nessas concessões que você teve que fazer e tal, esses passos que você teve que diminuir um pouco, tá a questão do 0,3% de THC, porque essa é uma questão, né, muito assim, que fica muito clara, que tá todo mundo criticando, porque no Brasil a gente já tem, né, o único medicamento de cannabis registrado como tal no Brasil, o Mevatil, ele tem 2,7% de THC, então... Por que ficou nessa coisa de limite de 0,3%? Conta pra gente. É importante, Anitta, fazer uma separação que eu aprendi. O limite do THC na fluorescência seca, ele nada tem a ver com o limite do que vai ser feito para a produção, tanto de produtos cannabis ou próprio medicamento. Ele só vai aumentar o custo ou vai aumentar o processo para que você possa concentrar ou chegar diminuir aquele exato. E chegar na Anvisa não tem restrição. E ainda mais se tratando de Brasil, né? Isso. Eu recebi a Embrapa, e a Embrapa foi uma grande parceira nesse processo. A Embrapa, as universidades públicas federais que discutiam isso, a Universidade de Lavras com seu acúmulo, a Universidade de Goiás, Federal de Goiás, as pessoas criticam muito as nossas universidades, mas são elas que nos dão as principais
soluções dos grandes problemas que nós temos. Se não fossem as universidades públicas federais, eu acho que a gente ainda estava no tempo, na idade das trevas, né? Então, assim, são elas que nos colocam para avançar, que nos dão elementos. Então, é claro que eu tinha muita informação de muita gente dizendo que é inviável a produção de cannabis para fins medicinal com STO, com o clima e o solo brasileiro. Eu tentei trazer o máximo de elementos técnicos que pudessem me robustecer isso. Fiz uma consulta dirigida a uma série de entidades. Fiz um chamamento público de editais. E, no fundo, e aí não é culpa dos nossos pesquisadores, como a planta está nesse véu do estigma e era quase um objeto de pesquisa impossível de ser pesquisado, né? Proibido. Por conta disso. Proibido, né? Imagine no tempo de hoje em que a ciência, você tem objeto que é proibido. A pesquisa tem que pesquisar o que quiser. O problema de pesquisa pode ser aquilo que incomodar qualquer indivíduo. Então ele vai pesquisar. Mas e aí tanto melhor que seja, inclusive. Isso, não vieram elementos robustos para isso. Mas mesmo assim, os elementos que eu tinha, eu ainda estava inclinado a fazer a regulamentação com teor maior. Eu entendia que estava ali. Mas a maior parte dos meus colegas, aí é um pouco da cultura da Anvisa, a precaução é a diretriz maior. E a diretriz maior é assim, é melhor a gente ir no certo, no que a gente tem, a gente autorizar pesquisa e a partir dos elementos a gente poder fazer esse debate, porque no debate, inclusive numa sociedade ainda conflagrada sobre esse tema, a gente vai ter robustez científica, robustez para defender, inclusive, qualquer que seja o limite que seja viável do ponto de vista da produção de insumos farmacêuticos e de medicamentos no Brasil, observando nosso clima e nosso solo. Vários países fizeram esse caminho gradual, né? Isso não é incomum, isso não é... Vários países começaram com teor e foram subindo à medida do que eles foram averiguando do processo em que se comportava naquele lugar onde estavam geograficamente o cultivo. Então a gente fez uma escolha cautelosa, mas uma escolha também que a partir da autorização para pesquisa, ela fica clara de que ela vai produzir elementos que possam induzir a modificação, inclusive de vários outros elementos. O que eu digo eu cheguei numa casa Anvisa que a porta é sempre aberta. Qualquer pessoa que tem um estudo e quiser submeter para reavaliação, a Anvisa acolhe. E a partir de acolher, ela revisa. É claro que os processos regulatórios eles são demorados, eles tomam tempo, mas é uma casa e tal. Então, assim, a porta vai continuar aberta para que qualquer que seja o elemento adicional possa ser trazido para isso. O que eu posso dizer é que o 03 pode não inviabilizar a produção de nenhum medicamento que tenha teor de THC superior a isso. Isso não é um limitador para o teor de THC dos produtos de cannabis e dos medicamentos que vierem a ser registrados. Isso não é um limitador. Não, inclusive nos Estados Unidos é assim, né? Tem o limite de 0,3 e os medicamentos lá e os produtos, enfim, tem quantidades variadas. É realmente muito bom que você tenha trazido essa compreensão. Agora, a gente vai para o intervalinho, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente retoma essa conversa com o Thiago Campos. Fernando de Noronha está no centro de uma iniciativa inédita que pode virar referência nacional em atenção integral à saúde pelo viés da cannabis em territórios isolados. A BecMed articula, em parceria com associações locais de mães atípicas e pescadores artesanais de Fernando de Noronha, a implementação de um programa de atendimentos multiprofissionais gratuitos na ilha, combinando consultas médicas, enfermagem, terapia ocupacional, ações educativas e orientação social. O projeto, desenhado para atuar de forma complementar ao SUS, mira públicos específicos e historicamente invisibilizados e promete reduzir hospitalizações evitáveis, afastamentos do trabalho e custos com remoções aéreas, colocando a prevenção e o cuidado territorial no centro da política pública. O primeiro mutirão de atendimentos da BecMed vai acontecer entre os dias 24 e 27 de fevereiro em Fernando de Noronha e pode se tornar laboratório vivo de um modelo replicável de atenção à saúde em regiões remotas do país. Para saber mais, acesse abecmed.com.br. Estamos de volta com Thiago Campos, diretor da Anvisa, que fez história ao regulamentar o cultivo de cannabis em solo nacional. Agora, eu fiquei me perguntando, Thiago, por que de estabelecer a indústria farmacêutica esse teto e excetuar as associações desse limite? Qual foi a lógica? Vamos lá, né? A rigor,
toda vez que um cultivar é registrado no país, tudo que está plantado no país, não só o agro, mas a agricultura familiar e tal, nós temos registro daquele cultivar. Essa planta, essa negação dela como objeto de pesquisa e como esse véu aí do estigma, ele fez com que eu tivesse diversas espécies em território nacional, mas nenhum deles registrados do ponto de vista formal do Estado brasileiro. Então é como se eles não existissem para nós, né? E aí eu tinha uma situação que era, eu vou reconhecer a situação de fato, o que é que está aí posto, vou construir uma normativa que vai orientar e vou criar um fluxo para que esses processos possam ir caminhando. Não está claro, e aí eu sei que vocês têm avançado no processo de afirmação disso, mas não está claro de que entre as coisas que vão ser moduladas está o teor. Eu entendo que para modular e reconhecer as associações, nós vamos ter que modular o teor. Mas até que teor vai ser modulado, quanto vai ser, isso é uma discussão que a gente ainda vai ter que ser feito na discussão do edital, que é talvez a discussão mais importante que nós vamos começar a endereçar agora. Eu estou fazendo chamando reunião com a FACT, chamando reunião com as associações, vou fazer visita às associações agora mais ampliada, vou construir esse grupo esse grupo técnico para que eles ajudem essa formulação de como é que vai ser, então tem uma tarefa para lá. Mas isso não está dado de que as associações vão ter qualquer limite para produzir. Primeiro, porque eu não sei quais são os cultivares, quais são as espécies, quanto elas produzem que estão hoje nas associações. Ninguém sabe. Até porque a gente não tem isso como uma regra. Então a ideia é, primeiro, eu preciso conhecer qual é esse cenário, então eu preciso fazer esse levantamento de dados. A FACT tem uma pesquisa que foi feita, a FACT é a Federação das Associações. A depender do que ela tenha de elementos, se achar que dá necessário complementar, eu pretendo, aí é uma intenção minha, claro que eu preciso discutir com meus colegas diretores, né? É submeter um edital da Anvisa para que essas entidades possam dizer o que é que tem feito, como é que tem, qual é o nível que ela está, se faz controle de qualidade, que não faz, se ela tem registro ou pelo menos algum registro de quanto é o THC que produz. Eu não sei, ninguém sabe, na verdade. Esse levantamento, eu espero que a FACT me disse que tem uma pesquisa um pouco mais ampla do que o resultado que me deu. Se ela me der esse resultado, eu vou recebê-lo, mas se houver necessidade, a gente vai fazer complementação. Então, eu preciso primeiro desenhar esse cenário. E aí, a partir disso, eu identificar de qual é a melhor forma de construir isso para que isso não produza um efeito. E quais são os limites que nós vamos fazer. Porque, veja, quem leu a RDC, foi publicada ontem, precisa entender assim, são coisas que vão ser moduladas, e modular pode ser para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu entender que a maior parte das associações produzem num teor de THC acima daquilo que está na norma de cultivo, eu posso permitir o aumento desse teor para que elas possam ali estar, até para que a gente possa avaliar, e elas possam ser, inclusive, o elemento que vai nos fundamentar qual é a forma que se comporta esse cultivar no território e no solo brasileiro. Mas pode ser que isso induza a gente a modular as regras de controle para cima. Então pode ser uma balança que eu diga assim, modular não é, isso foi um esforço geral, não é só flexibilizar, não é só reduzir, não é só diminuir. Modular é achar a medida justa para que a gente possa incluir. Então, e não pode ser uma medida que inviabilize todas as associações de estarem no sandbox. Então aí não é modular, aí é negar. Aí isso eu não vou topar, isso eu digo isso muito claramente. Então modular, mas para modular eu preciso saber qual é o cenário. Esses dados do cenário nós não temos ainda, mas nós teremos. Né? Então, quando nós tivermos isso, aí sim a gente vai endereçar de qual é a melhor forma de tentar chegar nesse limite, de modo que a gente possa olhar o conjunto dessas associações para saber qual é o nível, de que modo está, qual é a forma, o que é que tem feito, de que modo tem feito, o que é e tal. Tem coisas que são inegociáveis, vejam. Plantar é uma etapa. Produzir o extrato é outra etapa. Dispensar a pessoas é uma terceira etapa. E aí, o foco da Anvisa, o foco da vigilância em saúde é proteger a saúde das pessoas. A gente precisa ter mínimos padrões de garantia de que aquilo que as pessoas estão colocando, estão sendo elas dispensadas, ela tem mínimo teor de qualidade. A maior parte das pessoas que eu pergunto, que estão aí em tratamento, que usam, diz assim, eu busco aquelas que têm mais, aquelas que constam com análise de qualidade das universidades, aquelas que têm parcerias, porque eu me sinto mais seguro. O que a Anvisa atua é para garantir essa segurança. Qualidade, né? E segurança ali. Então, alguns níveis disso a gente vai ter que estimular para que a turma chegue nele.
Então dizer assim, ó, gente, esse é o Com padrão certeza. mínimo e tal. Então, assim, para vocês submeterem o projeto, vocês têm que estar minimamente nisso aqui, ou vocês precisam conseguir chegar nisso aqui. O que eu tenho dito é, a RDC é o dia zero. O objetivo ao final, nos 60 meses depois lá, é que a gente chegue num patamar melhor. É que a gente possa trabalhar com esse conjunto para que elas possam estar num patamar regulatório melhor. Então, é trabalhar junto com elas. Não é que a gente vai baixar a regra regulatória. A gente vai tentar estimular para que a gente chegue numa regra regulatória. Numa regulatória que seja mais condizente com a realidade, aí eu volto, do clima, do solo, da forma de produção e tal. Esses são o que está lá. O que eu estou falando, eu não estou inventando, não. É o que está escrito na RDC. Então, assim, o que não é possível modular, né? Então, e o que é possível modular? Então, tem várias coisas. A gente pode trabalhar em várias perspectivas. Veja que apareceu, e ninguém falou ainda, lá entre as RDCs a serem moduladas, a RDC de farmácia viva, que era uma das demandas que apareceram na reunião com as associações. Por que a gente não pode virar farmácia viva? Tinha alguns problemas, farmácia viva fornece exclusivamente o SUS, não comercializa, que é a ideia do que a gente está construindo para as associações, mas também tinha uma questão da própria natureza da planta, esse produto controlado e tal, mas a gente pode modular aquela RDC para isso. Então, a gente pode, a rigor, a gente está podendo, a gente tem um instrumento hoje, a RDC, que permite a gente junto, e aí eu digo junto porque eu não vou produzir isso sem ouvir as associações, sem ouvir os pesquisadores, sem ouvir a própria área, as áreas técnicas da Anvisa, para que a gente possa construir junto aquilo que é o modelo. E esse junto tem que ser um junto que permita um processo de ingresso, um acompanhamento e monitoramento, para que a gente possa um processo de saída que possa ser num nível regulatório que garanta segurança e qualidade às pessoas que fazem uso desses produtos, ou como acabou ficando lá, esses preparados de cannabis, para fazer a distinção aí regulatória do que é uma coisa e do que é outra. Muito bom. Agora eu fiquei assim, também em dúvida, né? E é um fato que gerou muita crítica, que foi a restrição, né, de tirar da lista da portaria 344 de substâncias proibidas, de tirar essa restrição sob o uso farmacêutico e para pesquisa, mas de não ter incluído nessa exceptuação os usos industriais da planta. Então eu queria te ouvir um pouco por que a Anvisa não tirou dessa lista o bendito uso industrial do canhão. A turma do MAPA, que foi um parceiro importante nesse processo, já me perguntou muito isso e tal. A opção aqui é que a gente fizesse dessa forma e vai sair um guia que vai orientar o que é que está e o que é que não está. Isso foi uma discussão muito assim, com a área técnica, porque a área técnica ela acompanha ao longo de muitos anos a discussão internacional e dos tratados acerca da inclusão ou não nas listas ali obrigatórias. É claro que eu até discuti, a gente tem processo aí de reforma da ordem mundial e tal, mas hoje, nos parâmetros em que a Organização das Nações Unidas orienta, eles entenderam que essa era a melhor forma e que esse guia, ao ser publicado ainda antes do início da vigência da norma, vai dar as balizas gerais para isso. Eu tenho dito à turma do MAPA, calma, porque isso não é algo que está assim, a gente vai construir de forma contínua. E lembrando, a atualização da RDC 324, ela é um processo regulatório, que a gente chama de um processo regulatório, esqueci o nome, mas é um processo regulatório que ele volta sempre para a pauta, ele não precisa de um processo regular, é como se ele fosse constantemente, porque veja, apareceu uma nova droga sintética que foi identificada pela Poder Judiciário Federal. Aí, para que aqui a gente possa fazer e aí há muitos usos diversos disso, então a gente faz uma atualização muito constante da 344. Isso não é um processo regulatório que leva em consideração análise de AIR, de consulta pública. Ele é um processo regulatório que ele já é, por sua natureza, um processo regulatório. Se houver necessidade de avançar, isso não é algo que encontre um obstáculo intransponível. Nesse momento, a área foi muito cautelosa, e aí eu volto a dizer, a Anvisa é o espaço e se construiu como uma das organizações de maior confiabilidade e respeitabilidade nacional a partir desse lugar de observar e ser firme nas suas posições técnicas e fazer avanços à medida dos elementos científicos e técnicos que forem sendo apresentados. Então, eles entenderam que esse era um caminho. Esse guia deve ser aí antes dos 6 meses da vigência da norma, deve ser apresentado, e ele vai trazer um monte de esclarecimentos a respeito disso. O que eu digo à turma é, calma,
calma que a gente vai chegar e que esse ambiente é. É claro que tem várias discussões, várias perspectivas e tal, mas a decisão judicial, que era o que a gente queria dar cumprimento, né, ela não nos colocou num espaço longo de discussão e por isso algumas decisões foram mais cautelosas, para dizer assim, ó, vamos manter aqui, a gente avança a partir disso, Veja, tem um detalhe, porque a gente tem que dizer assim, a autorização de pesquisa é pesquisa científica. E o termo pesquisa científica tem uma razão de ser. Ele não está limitado à pesquisa para fins de produção de medicamento ou de fármaco, ou de insumo farmacêutico. Ele está uma pesquisa científica que pode escolher a partir, até porque eu disse, não existe pesquisa de venda de olhos vendados. O pesquisador vai enfrentar o desafio de encontrar uma solução para um problema que ele identificou a partir daquilo. E os problemas podem ser de várias naturezas. Pode ser agronômico, pode ser agrícola, pode ser pesquisa científica que possa produzir depois elementos que possam vir a gerar efeitos veterinários, qualquer que seja, a pesquisa é científica. As universidades vão poder, e as instituições de pesquisa, os ICTs públicos e todos aqueles que estão ali autorizados, inclusive a própria indústria, vão poder produzir elementos científicos que possam induzir aperfeiçoamento, mudanças, alterações de qualquer que seja a normativa a respeito disso. A gente sai eu ia dizer penumbra, mas não é penumbra. A gente sai da escuridão sobre esse objeto e a gente vai avançar na perspectiva de ter luz e de começar a colocar luz sobre esses fatores. Várias pessoas que estavam pesquisando com temor, com medo do que era, com risco do que estava, passam a estar num ambiente em que vão estar mais livres para pesquisar, para avançar, para construir soluções aos problemas que entender que devem ser enfrentados pelas pesquisas que vão produzir, e a gente vai avançando. Boa. E, Tiago, vem cá, em dezembro, o ex-diretor Robson da Anvisa tentou limitar as regras da importação de cannabis, regidas pela RDC 660, em plena atualização da RDC 327, que é a das farmácias. E você pediu vista. Daí, em janeiro, você voltou com essa vista e sugeriu que a agência trate de atualizar a 660 numa reunião específica para isso. E eu achei muito positiva essa sua decisão, só que, ao mesmo tempo, me preocupa a Berlinda em que a importação porque, assim, seja agora ou daqui a uns meses, ela não tem uma defesa muito bem organizada, né? Como, por exemplo, as associações têm. Então, e é uma via super importante, né? Que atende a quase metade do número total de pacientes no Brasil. E que, como a gente sabe, tem sido alvo de um lobby pesado da indústria farmacêutica para que essa via seja sufocada até deixar de existir. Então, eu queria saber como é que você enxerga essa via de acesso pela importação e se ela vai continuar existindo ou realmente os brasileiros devem perder essa possibilidade em breve. Como eu disse no voto, o dilema sobre a 660 é um dilema sobre acesso versus controle sanitário e regularização. Nós temos esse dilema. A 660 ela foi construída num ambiente, a partir de uma decisão judicial, mas num ambiente em que o cenário regulatório, o cenário de oferta de produtos para acesso da população era um e agora é outro. Mas ela é fruto de uma decisão judicial. E aí, a minha formação é no direito, né? Quando o diretor Robson traz, a primeira pergunta que eu faço essa proposta altera ou não altera a decisão judicial ali proferida? Ela tem impacto? Não tem? Isso tem condições de garantir o acesso daquela população que faz uso por essa via, por outros caminhos? Porque eu também não topo, e são coisas que são da minha baliza, eu fechar e restringir acesso, né? Então, assim, se a pessoa está em tratamento, a pessoa a partir de amanhã, mesmo que seja 12 meses que ele tinha proposto, mas a partir de 12 meses... Tá bom, se vira aí, acha outro caminho e tal, de que modo vai ser. Isso é uma preocupação. Mas a via da 660, da forma como ela está estabelecida, e eu declarei isso no voto, ela tem problemas do ponto de vista da proteção à saúde coletiva. Veja, não há análise sobre esses produtos que são importados. A Anvisa não incide sobre eles. Ela faz um pré-cadastramento do fornecedor e aqueles fornecedores ali autorizados, eles são autorizados a fazer ali essa importação. Esse é um problema. É um problema por quê? As autoridades, se eu não me engano, 60% ou mais do que isso, 70% do que é importado vem dos Estados Unidos, onde o FDA declara expressamente de que ele não analisa esse produto, que esse não é um produto que não é analisado por ele. Ou seja, ninguém está olhando. Eu não sei se aquilo que as pessoas estão importando estão
está produzindo aquilo que elas esperam, melhoria da sua condição de saúde, ou se elas estão se colocando em risco a isso. E esse dever de proteger a saúde, ele é, infelizmente, indissociável da tarefa da Anvisa. A Anvisa não pode dizer assim, eu não quero olhar. Eu tenho que olhar, porque eu tenho um dever de cuidar da saúde das pessoas. Só que no âmbito de uma decisão judicial, isso precisaria ser discutido. E eu acho que essa discussão, como ela tem muitos vieses, muitas perspectivas, garante ou não garante acesso, vai impactar ou não vai impactar nas pessoas que estão, ela precisa ser feita dentro do processo regulatório ordinário, levando em consideração os instrumentos para a escuta daqueles afetados, para a construção, para aí, a partir disso, a gente pensar qual é o melhor endereçamento. Eu já declarei no voto, e não tenho problema nenhum em dizer, que na minha leitura temos um problema nessa forma de acesso. É claro que é um problema que ele foi uma solução. Para muita gente que não tinha acesso nenhum, ele foi uma solução. E continua sendo, né, em termos de... Sim, pelo volume, claro, mas sim. Em termos de opção e de valor também, porque continua sendo mais... E eu fico me perguntando se a gente não consegue resolver essa questão, né, da segurança estabelecendo realmente padrões, né? Somente tal tipo de selo de qualidade vai poder entrar no Brasil. Você não acha que tem um caminho por aí? E é um pouco o que a Anvisa faz com todos os outros produtos. O que a Anvisa faz? Se alguém vai comprar um produto para cá, a Anvisa faz uma inspeção e vê se tem ou não tem boas práticas de fabricação e emite um certificado de boas práticas de fabricação. E ainda, os produtos que vão vir, eles passam por um processo de registro prévio, onde a Anvisa avalia, se for medicamento, né, qualidade, eficácia e segurança. Esse é o processo regular. E esse sempre vai estar aberto. Esse decorre do próprio direito à saúde que está previsto na Constituição. Natureza. É importar medicamento para atender a sua necessidade de saúde, de acordo com aquilo que seu médico prescritou, o seu profissional de saúde lhe prescreveu, é um direito, você vai ter. Mas a regra geral é que isso precisa ser verificado, se atende boas práticas e se o produto é ou não registrado na Anvisa. E se não for registrado, ele pode ser nessa via da excepcionalidade a partir disso. O problema é que o que deveria ser uma exceção, o conjunto, essas coisas não estão postas nesses produtos efetivamente importados por essa via. E isso pode causar um problema. Estou dizendo que porque veja, aí eu vou e volto, porque veja, eu não tenho eventos adversos graves indicados para quem usa isso. Por isso que eu não avancei no processo, que era o que a proposta do diretor Holmes, de fazer aquele encaminhamento ali daquela forma. Porque veja, eu tenho um problema de saúde, eu reconheço que tenho um problema de saúde porque eu não estou olhado, mas esse não é um problema de saúde que está no grau aqui em cima, porque eu não tenho eventos adversos que indiquem que as pessoas que estão fazendo uso, é claro que os eventos adversos podem aparecer, ou eles podem ser de longo termo, eles podem estar produzindo danos à saúde daquela pessoa, não imediata, mas... Então, assim, mas eu preciso endereçar Então, a minha ideia eu vou fazer um processo regulatório para que a gente possa encaminhar um processo de revisão dessa norma a partir da luz do que é o cenário, mantendo como diretriz a não vedação de acesso. Então eu não posso, porque essa é uma diretriz constitucional, não posso vedar o acesso, nem impedir acesso, e se houver alternativa, mas que tenha controle, e para que a gente possa, a partir do controle sanitário, garantir que as pessoas estão tomando produtos que fazem bem à sua saúde, não que causam mal à sua saúde. Então essa é a diretriz geral da revisão que a gente vai promover. Qual vai ser, de que modo vai ser, qual é a melhor, isso é um debate que vai ser iniciado na casa e a gente vai endereçar de uma forma e vai colher aí a posição dos outros colegas. Legal, então é mais provável que aconteça um fortalecimento da 327 e da via das associações e a continuidade, a manutenção da 660 numa transição natural e optativa, né, dos pacientes, em vez de um bloqueio regulatório que vai, enfim, cortar de essa via, é isso? Bloqueio que corte acesso, pelo menos, esse que vos fala como diretor, eu não topo, né? Eu já disse, minha trajetória é no sistema de saúde, então assim, garantir acesso necessário. A pessoa tem uma necessidade de saúde, não está sendo atendida pelo que está disponível, ela pode buscar soluções que sejam necessárias. Mas a gente também precisa dizer a ela que aquela solução que é necessária pode ser uma solução que seja rigorosamente avaliada quanto à sua qualidade e segurança, que é o que a gente garante à população brasileira. A Anvisa nasce, em 99, a partir do escândalo lá das pílulas de farinha, do problema que tá. Então, assim, o lugar da Anvisa é o lugar de cuidar disso. Se você pergunta assim, não, eu prefiro tomar qualquer coisa por minha conta e risco. Não, meu amigo, saúde é coletiva. Então, assim, nós, o Estado, temos dever de garantir. Não é dever de garantir só quando você quer um leito de UTI, quando você quer um medicamento. É também dever de garantir que essa coisa que você está querendo tomar vai lhe produzir melhoria na sua condição de saúde e não danos à sua saúde. Perfeito. E aí, já chegando
aqui nos finalmente das perguntas oficiais, né? Depois a gente entra nos quadros, mas tem muita gente, Thiago, que diz que a regulação da cannabis nas mãos da Anvisa trava o processo porque a agência tem trocentas mil outras responsabilidades e que a cannabis acaba sendo a última prioridade. Então, tem teoria sobre a criação de uma agência reguladora específica, como acontece, né, na Argentina ou no Uruguai. Tem gente que acha que uma gerência de produtos canábicos dentro da própria Anvisa, como existe, né, a gerência de produtos controlados, seria uma saída. E tem gente que acha que não, que o que falta é excetuar a planta na sua integridade da tal da portaria 344, para que outros ministérios e órgãos competentes possam trabalhar com mais autonomia e celeridade. Eu queria saber de você, Thiago, qual que você acha que é o cenário ideal para a regulamentação da cannabis no Brasil? Eu acho que a gente tem, ao longo de muito tempo, acúmulo e um lugar de confiabilidade de uma organização pública como a Anvisa. Eu falo isso antes de estar lá como diretor, né? A estrutura que nós construímos para vigilância sanitária, para proteção à saúde coletiva, ela é importante. E o uso de produtos controlados, ela não tem sido, ao longo do tempo, esse conjunto regulatório, um inibidor da produção de produtos para a saúde, de medicamentos ou produtos de cannabis que seja. Então, não vai ser esse o cenário com a cannabis. Eu acho que, do ponto de vista real, assim, factível, nós não temos elementos hoje que diga que a separação de uma agência específica de cannabis é um caminho viável e um caminho que produziria melhores resultados. Eu tenho dúvida quanto a isso. A Anvisa, de fato, tem uma ampla competência sobre vários temas, mas a Anvisa não tem se furtado as tarefas mais difíceis. A Anvisa enfrentou um presidente da República que defendia a negação da vacinação e se colocou como um baluarte da ciência e da proteção coletiva à saúde. Então, assim, essa instituição precisa também receber da sociedade o crédito por aquilo que ela fez e a confiança naquilo que ela tem produzido. Ela não é uma inibidora de nenhum processo de cuidado, ela não é uma inviabilizadora de nenhum processo de avanço científico e tecnológico, muito pelo contrário, ela é uma indutora desses avanços. Então eu acho que essa é a primeira coisa. Mas quanto à cooperação, eu acredito muito de que tem pautas como essa, como outras, que não há como endereçar uma solução que não seja através de uma relação intergovernamental e interpúblico e privado. Uma relação que dialogue com aqueles atores que estão nesse ambiente. Então eu falo do MDA, o ministro tem sinalizado, assim que saiu a decisão, inclusive, da inclusão das associações, como os produtores pequenos produtores agrícolas, várias medidas virão. O Ministério da Saúde, o ministro Padilha, aí precisa registrar, o ministro Padilha foi um grande apoiador e defensor desse processo todo. E veja, sem ferir a autonomia da agência. O Ministério da Saúde era parte condenada, porque a União era parte condenada e essa condenação envolvia a União e a Anvisa. Todo o processo foi com ele dialogado e com o apoio dele é que nós conseguimos endereçar isso. O ministro Padilha cumpriu um papel essencial que cumpria ele como ministro, além de supervisor, mas como ministro também na ação judicial ali, representando a União nesse processo. A AGU atuou conosco pessoas maravilhosas, como a doutora Cris, a Clarice, sempre juntos, o Flávio Tenório, vários atuaram para que a gente pudesse produzir o melhor. A gente vai avançar em cooperação com esses órgãos sem que isso faça com que essa seja uma pauta secundarizada ou terceirizada em qualquer que seja. E uma pauta na agenda governamental, ela é sempre a sua prioridade, ela é a partir das forças dos atores sociais que sobre ela incidem. Se a gente quer colocar na pauta um determinado tema, na pauta da agenda governamental, da agenda política, da agenda pública do que vai discutir, a gente precisa ter articulação, mobilização, pessoas que lutem, que falam, jornalistas como você, que pautam esse tema, que colocam. Esse é o processo de um cenário democrático. É claro que outros atores vão querer que suas outras pautas sejam prioritárias, e essa disputa sobre o que é o que não é, ela sempre acontece na democracia, e ela é parte disso. Então, eu não acho que isso vai ser secundarizado. Vocês construíram um coletivo que vem trabalhando há muito tempo, e aí eu sempre digo, falei com o senador Eduardo Suplicy, sempre pelas mães,
As mães dessas crianças foram as pontas de lança de tentar enfrentar, a partir da necessidade de garantir cuidado aos seus filhos, o enfrentamento da institucionalidade, da opressão do Estado, do sistema de repressão estatal, para garantir que seus filhos pudessem ter acesso àquilo que elas entendiam que era o melhor para cuidar da sua saúde. Essas pessoas construíram um coletivo que se transformou no movimento, que esse movimento ganhou força, ampliou-se com atores, e isso faz com que essa pauta seja uma pauta que está na agenda. A visita das associações ao Palácio do Planalto com o ministro Boulos, da Secretaria-Geral, as diversas agendas com o ministro Padilha, as agendas com o ministro... todos os governos, vocês tiveram esse movimento em força, independente desse ou de outros governos, porque pessoas de direita, os deputados de direita são os que mais aprovaram leis ou que propuseram leis nos seus estados para aprovação da cannabis medicinal. Então, ganhou-se corpo a tal medida que não acho que seja uma pauta que possa ser, por nenhum ator governamental. Eu estou no Estado, eu não sou o Estado. Mas qualquer pessoa que esteja nesse espaço, é impossível ela negligenciar ou ela negar essa importância do avanço nessa pauta e da continuidade dela. Eu não acho que isso está no horizonte, se isso é uma possibilidade de acontecer. Então, eu acho que vocês assim, se tornaram, né, pela força, pela disposição do enfrentamento, uma força social que tem representatividade, que encontra aí eco na parte da sociedade brasileira. Eu não acho que seja o caminho. Vocês não vão ter mais prioridade se tiverem uma instituição. Acho que talvez vocês vão se perder numa luta para construir uma outra instituição específica e talvez não avance tanto quanto avançar do jeito que vocês têm trabalhado e atuado. Mas aí, Thiago, eu tinha dito que era a última pergunta, mas eu não vou resistir. Eu queria muito saber como é que foi a evolução da sua compreensão sobre a cannabis ao longo da sua vida, né? Porque é muito simbólico que o primeiro diretor negro da Anvisa tenha dado esse passo tão importante em direção à regulamentação. Você até comentou, né, que falou com outros diretores perguntando se para eles fazia sentido, se não havia um impedimento que você fosse justamente a pessoa, o relator dessa matéria. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Como é que foi, assim, ao longo da sua vida, como é que você viu essa pauta? Anitta, ainda enxergou assim, ela? Acho que eu já disse isso na minha discurso de pós. Eu sou sobrinho de duas pessoas que são referências para mim, referência no movimento negro, que é o meu tio, Edson Cardoso, intelectual do movimento negro, fundador do MNU, e minha tia, Regina Adame, também fundadora do MNU, e uma militante do movimento negro feminista, né? Então eles são referências para mim. Ainda na adolescência, eu li uma tese de uma pessoa da Universidade Federal da Bahia, vou esquecer o nome dela e vai ser horrível, mas eu vou dizer, mas a tese é mais importante do que a pessoa em si, que ela escreve sobre fumo de preto. E ela narra, esse é o título da tese dela, e ela narra um pouco do processo histórico, da negação, e ela produz um resgate histórico sobre a razão da proibição e como o proibicionismo produz, né, os resultados que nós vemos aí a olhos nus, como o encarceramento da população negra, da juventude negra. Então, assim, eu tenho conexão a partir desse lugar. Mas eu tenho também a sensibilidade de reconhecer que a gente tem necessidade de produzir, e eu acho que isso está assim, na origem daqueles que lutam por aquilo que acreditam, aqueles que a gente denomina de militantes, também de fazer um enfrentamento sobre a institucionalidade, para que a própria institucionalidade possa, nesse processo em que quem disputa, quem critica, possa ir se construindo como lugar de representação. Então, eu tenho dois aspectos sobre isso. Eu tenho a leitura sobre a vinculação desse tema com o racismo, com o que ele produz, e a associação que eu faço a partir da minha querida amiga e colega do direito, a promotora de justiça Lívia Santana Vaz, da Bahia, que ela traz uns outros elementos como a institucionalidade agiu para criminalizar a negritude e os negros desde a abolição da escravatura, como a lei da vadiagem, como a proibição da capoeira, e tudo se insere nesse macro contexto. Eu fiz um esforço, né, para que, ao endereçar isso, eu considerasse esses elementos, que eu não consigo não considerar, até porque é do lugar onde eu estou, da onde eu falo e do que eu sou, né, isso eu não tenho como negar, mas eu também tenho uma leitura de que a gente precisa
produzir elementos que possam garantir de que aquilo que a gente espera que essa planta possa produzir, ela possa de fato ser comprovado e ela gerar os resultados de saúde que se espera. Então eu faço essa duas distinções. O sujeito, o homem negro, com essa trajetória, essa origem, da aldeia onde eu venho ali, Salvador, das minhas origens ancestrais de África, como mas também desse lugar do homem da saúde coletiva, que respeita e compreende a ciência como um processo necessário de avanço e que leva em consideração de que para eu dizer que essa planta é tudo isso que ela pode produzir, eu só poderei fazê-lo a partir dos elementos que a ciência possa me orientar para produzir os resultados que eu espero. Por mais que a gente possa discutir método, ciência, eurocentrismo, outros elementos que podem estar interessados nesse macro debate, mas eu estou nessa posição, uma posição que considera esse lugar da negação e do estigma produzido a partir de uma decisão estatal, institucional, da negação daquilo que era vinculados à negritude, principalmente depois da abolição, para que colocasse nesse lugar, mas também no lugar da saúde coletiva, que entende que é preciso produzir elementos e evidências para que a gente possa ter o direcionamento desse ou de qualquer outro elemento para produzir os melhores resultados de saúde. Então, eu sou esse complexo de visões e leituras a partir disso. Esse amálgama de base, né, de raiz e antena. Tiago, então, maravilha. Agora chegou a hora dos quadros aqui. Bora lá? Vamos? Bora. Então, Tiago, a gente quer saber para onde ninguém está olhando, né, em relação ao assunto da cannabis, mas a gente deveria estar discutindo. Tem algum aspecto, assim, que você fala, nossa, ninguém está falando sobre isso e é tão importante? Eu falei de um aqui durante a nossa conversa, que é a autorização para pesquisa científica. Pesquisa científica não é necessariamente pesquisa voltada para a produção de medicamentos ou de fármacos. Então, nós poderemos, a partir de agora, ter como objeto das pesquisas o cultivo dessa planta e, a partir daí, produzir resultados científicos que possam induzir alterações regulatórias a partir daí. Esse, talvez, eu diria que é o ponto central. Produzir evidências científicas para o uso da planta para as finalidades em que a ciência entenda que esse objeto ele é suficientemente embasado e com os elementos necessários para aqueles resultados que se esperam. Eu acho que esse deveria ser o principal foco do nosso olhar. Legal, porque tem a pesquisa clínica, que essa sim é voltada para o registro de medicamentos, e aí pesquisa científica para a gente saber, né, quais são os limites, quais são as maravilhosidades que a gente ainda não sabe. É isso? Isso. Quais são os usos, inclusive esses que tem apresentado em vários elementos aí, seja os usos textos, os usos para a construção civil, todos aqueles que a gente tem visto, inclusive em experiências internacionais, para que ele possa, a partir disso, produzir outros resultados. Qual é a possibilidade de que essa planta pode? A gente transformou um objeto que era proibido num objeto autorizado à pesquisa científica e que ele possa produzir os melhores resultados a partir daí. Muito bom. Então, agora, a gente quer saber, Tiago, o que você faz quando termina o expediente na Anvisa? O que você gosta de fazer? Onde que a gente te encontra, assim, como civil? Me encontram com meus filhos e minha esposa, tentando estar ao máximo ao lado deles. Eu tenho 2 filhos, um de 12 e 9 anos, eu excluí-los das redes sociais para preservá-los, mas eu não posso negar de que o meu ambiente de aconchego na minha casa, com minha esposa e meus filhos, é onde eu tento estar, até porque o trabalho hoje tem exigido um distanciamento que não é o que eu gostaria, mas que eu tento compensar nos momentos que eu tenho para estar com eles. Muito bom. E agora, Tiago, Cannabis Indica é o momento onde a gente quer ouvir, assim, alguma sugestão sua, seja de pessoa, seja de conteúdo. Então, livro, filme, podcast. Pode ser em relação ao cannabis, pode ser em relação à saúde, ou pode ser uma coisa, assim, totalmente nada a ver, mas que, de repente, você fala, não, eu quero indicar isso aqui pra galera. Eu vou indicar 2 coisas. O primeiro, eu quero indicar às pessoas, que é um esforço que eu tenho feito ao longo dos últimos 10, 15 anos, conhecerem o campo do direito sanitário. Entender que dentro da formação jurídica, dentro da formação do campo da saúde, o lugar do sanitarista advogado ou do aquele especialista em direito sanitário é um lugar importante. É um lugar, muitas vezes, tomado pelo espaço do direito médico, mas que leva em consideração um conjunto outro tão gigantesco de normativas, de aplicação, que podem ajudar ao fortalecimento do sistema de saúde. E sobre o tema, o outro que eu gostaria muito de indicar, é
essa minha amiga do Ministério Público da Bahia, a doutora Lívia Santana Vaz, ela que é uma mulher negra, que tem produções acadêmicas extremamente profundas e tem uma rede social que comunica temas extremamente relevantes. Lívia fala sobre um lugar que a gente precisa superar, que é o lugar dessa chaga que nos constitui como povo, como sociedade, que é o racismo, e tudo que dele deriva a partir da negação, inclusive, das nossas crenças, das formas como nós nos comportamos, daquilo que a gente pode. Ouvir Lívia é uma dica que eu gostaria de deixar aí para os seus ouvintes. Lívia Santana Vaz, uma querida amiga. O perfil vai estar na descrição do episódio, tá? Então, Thiago, antes da gente chegar nos finalmente mesmo, eu quero saber os seus contatos, né? Assim, quem quiser te encontra onde? No LinkedIn? No Instagram? Qual é o lugar, assim, onde você tem estado online? Eu tenho um monte de rede social, mas eu vou ser bem honesto. Hoje a que eu acesso e a que eu acompanho em grande medida é o Instagram, é o TLC Campos, é o @. Esse é um perfil profissional, no qual tem lá as minhas atividades cotidianas, o trabalho que eu faço, aquilo que eu tenho aí tido a oportunidade de vivenciar nos espaços que eu ocupei. É lá que vocês vão me seguir mais. Mas eu também tenho o LinkedIn, eu também, nem sei se eu tenho mais Twitter, eu tenho todas as redes sociais. Eu não tenho TikTok ainda, não cheguei nesse público mais jovem aí, mas quem sabe um dia eu me aventuro por lá, ou quem sabe... Eu sei que agora tem até rede social que só pode entrar inteligência artificial, então essa aí vocês não vão me achar, eu não sou uma inteligência artificial. Eu soube disso hoje, assim, eu tô chocada, eu preciso ler mais a respeito, mas eu falei, gente, acaba mundo, né? E eu acho que esse povo nunca assistiu o Exterminador do Futuro, gente. Pelo amor de Deus, não conversem com inteligência artificial, conversem com gente de verdade, tá? Porque a gente não sabe o que elas poderão produzir em relação à nossa espécie. Total, pode vir meteoro, né? Pelo amor de Deus. Então, Thiago, foi ótimo esse papo aqui com você, agradecer novamente e agradecer essa sua visão mesmo ampla e curiosa e que tá com vontade de romper barreiras, né, com base, mas assim, de fazer algo novo. Então, é isso que a gente precisa mesmo. Muitíssimo obrigado, a casa tá sempre aberta para você, volte sempre. Anitta, eu que agradeço. Assim que eu assumi essa pauta, a primeira pessoa que me falou assim, rapaz, você precisa conhecer a Anitta. Aí eu falei, quem é a Anitta? Aí eu não conhecia, e aí fui seguir as redes sociais, fui entender o lugar que você ocupa, o que você produz, os debates que você traz aqui no seu canal, na sua discussão das suas redes, e entendi que você cumpre um papel muito importante de botar a luz, de trazer aí para seu público um debate de qualidade, com escuta. Eu já lhe agradeci por mensagem, mas agradecer também ao artigo que você publicou, a cobertura que você tem dado, e dizer que para mim eu estou aqui à disposição sempre que possível, mesmo que seja aqui de Ruanda ou da onde for, eu estou aqui à disposição para dialogar. Eu sou aberto, eu até quando eu tiver posições que sejam divergentes, ou que seja, eu não tenho problema de falar, eu sou franco e vou dizer quais são as razões pelas quais eu caminho de um lado ou de outro, e respeito. Eu sou democrata, respeito as posições contrárias, tenho clareza de que eu ocupo um espaço público e, portanto, tenho mitigado aí um pouco da minha própria liberdade nessa medida, que estou sujeito às críticas, a tudo que seja. O que eu não tolero é que as críticas avancem para aquilo que é o que eu combato, que é o racismo, as críticas ou qualquer outra violação à minha privacidade, à minha intimidade. Isso eu, de fato, não tolero, mas fora isso, os debates da arena pública são necessários. Quem vai para a arena pública está disposto ao debate, às contradições e às críticas que fazem parte do processo democrático. É isso. Muito bom, gente. Então, até semana que vem. Valeu! Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades.
Isso realmente faz a diferença. Ah, e lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.